Olha, vai acontecer amanhã no Fórum de Campo Maior o julgamento de Francisco de Assis, conhecido como de Assis, acusado de ter matado a professora Adriana Tavares na zona rural de Campo Maior há 5 anos atrás. Francisco de Assis estava foragido e foi localizado pelo Cidade Alerta numa matéria nacional. Ele acabou preso na cidade de Sorriso, no estado do Mato Grosso. O promotor de justiça de Campo Maior, Luciano Nogueira, afirma que o crime foi muito cruel. Já o advogado Décio Mota acredita na inocência do acusado. Tem uma matéria sobre isso. 7 anos de saudade e espera por justiça. Um longo tempo de espera por familiares e amigos da professora Adriana Tavares Vale, de 22 anos, que foi morta de forma brutal por Francisco de Assis Vasconcelos. Ele é ex-companheiro da amiga de trabalho da vítima, a Maria das Dores, que era o alvo do acusado. O crime aconteceu em outubro de 2014. Adriana pegou uma carona com a amiga e foram surpreendidas por Francisco na estrada que dá acesso à comunidade Corredores, na zona rural do município de Campo Maior. Foi um crime de muita repercussão na época, por 2 motivos. Pela questão da brutalidade, né, do assassinato, em que a professora Adriana foi assassinada com pedradas na cabeça, morreu traumatismo craniano assim, por pedradas, e a professora Maria das Dores, ex-esposa do acusado de Assis, levou tesouradas no pescoço e só não morreu porque teve a ideia de se fingir de morta, se fingiu de morta para não ser assassinada por este de Assis. O caso repercutiu em todo o país. Desde 2018, Francisco segue na unidade prisional em Campo Maior. Nesta quarta-feira, ele vai à júri popular que vai acontecer na comarca do município. A expectativa da família e de todos que acompanham o caso é que, após todo esse tempo de espera, a justiça seja feita. Na época, o acusado chegou a se apresentar na delegacia de Campo Maior 2 dias após o crime. Francisco só não foi preso porque era véspera de eleição e não é permitida prisões em flagrante até 5 dias antes do pleito. A justiça determinou a prisão do acusado, mas ele já estava foragido. Uma matéria exibida em rede nacional pela Record TV foi decisiva para a localização de Francisco, que foi encontrado no município de Sorriso, no estado do Mato Grosso. Francisco, que estava foragido há 4 anos da justiça, foi encontrado aqui no Industrial Nova Prata, em Sorriso, interior de Mato Grosso. Um telespectador da TV Sorriso, da Record, que assistia ao Cidade Alerta no momento da exibição de uma matéria especial sobre o caso, identificou o Francisco e ligou imediatamente para a Polícia Civil, que conseguiu prendê-lo em sua casa. Ele fugiu para Sorriso logo após cometer o crime. Na delegacia, Francisco negou a autoria do crime. Nem conhecia essa moça. Não conhecia, não matei ninguém. Você atacou elas? Atacou as duas? Não ataquei ninguém. Pode ter sinceridade que eu não ataquei ninguém. Eu ia no mestrado e elas vinham, nós se encontramos. E daí, depois do acidente, você pegou um pedaço de pau e pedra? Peguei pau, não atropelei ninguém. E por que você fugiu se você não fez nada? Se eu estava sendo ameaçado de morte, eu ia ficar lá. Por quem? Por o pessoal dele lá. O advogado do acusado defende a sua inocência e segue confiante na absolvição do seu cliente. Nada me deixa mais confiante do que defender alguém que se mostra injustiçado. No caso do de Assis, não há uma prova concreta da autoria dele sobre o fato, o possível fato delitivo. A pessoa que esteve lá no dia do fato, a pessoa não teve, a rigor, como ser reconhecida, porque foi uma pessoa que chegou lá às pressas, usando um capacete, nunca sequer tirou esse capacete da cabeça, foi indicado pela ex-mulher como possível suspeito do crime. Ele se apresentou espontaneamente na delegacia, diga-se de passagem,
espontaneamente. A ex-mulher não foi chamada para reconhecer ele. Existe um procedimento na lei, Arnaldo, que estabelece como um acusado deve ser reconhecido. Deve ser comparado junto com várias pessoas para se verificar com clareza que aquele é o perfil do acusado. Nós não podemos simplesmente olhar para alguém porque, de alguma forma, se parece com alguém que possivelmente esteja numa cena de um crime e dizer, foi aquele fulano. Isso é um absurdo. Isso é julgar pelas aparências. Isso é imaginar, especular e criar expectativa. A justiça não pode funcionar assim. Ele destacou ainda que Francisco não fugiu do Piauí, mas precisou sair do estado por estar recebendo ameaças. Nós tivemos que criar uma estratégia para tirar o de Assis dentro da delegacia, porque a sociedade achava que o de Assis era culpado e saiu perseguindo, querendo linchar o de Assis. E o de Assis passou alguns dias na residência de parentes dele em Teresina, até que foi em busca de emprego para sustentar a família, que foi o que ele fez durante todo esse tempo, sustentar a família. O repórter Chico Filho foi até o sítio dos pais da professora Adriana, que fica na zona rural de Campo Maior, e os entrevistou com exclusividade. A equipe da TV Antena 10 esteve no local 4 anos após a morte da professora. Na época, o autor do crime ainda estava foragido. A família da vítima chegou a oferecer uma recompensa para localizar o responsável por tirar a vida da professora. Nós temos 4 mil para oferecer para dar para a pessoa que conseguir ele dar para a polícia. Nós queremos ver ele preso. Nós queremos ver ele preso para ele pagar na cadeia. Mas nem isso nós nunca conseguimos nada. Fica um negócio na mente da gente que a gente não esquece nunca. Quando houver fica só aquela lembrança da gente. Andou quente. Uma coisa que aconteceu e a gente viu tudo. A gente só não chegou, foi na hora que aconteceu, mas 4 anos. Aquela lembrança todo tempo esperando ela vir de novo. O que dói mais hoje, seu Francisco? A saudade da sua filha ou saber que até agora nada foi feito para o assassino pagar? Rapaz, as duas coisas junto. Ele não pagou nada por as coisas que ele fez e por a gente passar esse tempo todinho sabendo que ela não volta mais. Já se passaram 7 anos da morte de Adriana e as lembranças dela permanecem vivas. Um santuário foi construído no local do crime, onde até hoje ela é homenageada. No local, são deixadas várias demonstrações de afeto, como forma de manter viva a sua memória e a esperança de que o autor desse crime tão cruel seja condenado. O próprio STF já decidiu que nem a prisão de um acusado deve ser mantida sobre o clamor social. Imagine uma condenação. Nós precisamos de provas concretas sobre aquele fato e não se ater a uma situação, porque tem muitas coisas que chocam a gente e que nem crimes são, mas nem por isso alguém vai ser enclausurado, punido por conta disso. Então é preciso entender que o clamor social não é parâmetro para julgamento, não é parâmetro para condenar alguém. Ele fugiu de Campo Maior, não deu notícias, nunca disse onde estava, certo? Foi necessário a ajuda de um programa nacional, através do Cidade Alerta, que fez a matéria sobre esse caso violentíssimo e, graças à divulgação dessa matéria no país inteiro, com a ajuda do Arnaldo Ribeiro, que foi descoberta a localização do de Assis e que houve o cumprimento desse mandado de prisão. O Ministério Público e a sociedade de Campo Maior esperam por justiça. Vamos defender a tese de que o de Assis é sim o autor do homicídio e da tentativa de homicídio, ambos qualificados. É o que se espera, justiça. Justiça para Campo Maior, justiça para a sociedade, justiça para a família da professora Adriana.